Livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém. Pai de amor, dá-nos a graça de, ouvindo a Tua voz, mais do que entendê-la, Senhor, mas queremos crer. A Tua palavra viva e verdadeira transforma os nossos corações. Ajuda-nos. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Irmãos e irmãs, nós começamos então na semana passada a exposição de todo o livro de Ruth. Eu já comentei com os irmãos, alguns deles, mas esses dias então eu postei nas mídias sociais que começaríamos no domingo passado a exposição em Ruth. E um pastor querido meu lá em Portugal, um pastor português de Portugal, pastor Tiago Bugalho, mandou uma mensagem para mim e falou assim: olha que legal, Lugero, eu também vou fazer 6 exposições em Ruth. Aí ele falou assim: mas tudo que me vem à mente é como é que o Lugero pregou Ruth inteiro em um sermão. E meditando no texto nesses dias, nessas últimas semanas, eu também começo a me perguntar como o Tiago Bugalho se perguntava: como é que Lugero pregou Ruth em um sermão? Eu posso ter pregado um sermão com vários aspectos e toda a narrativa de Ruth, mas eu não posso pregar todo o livro de Ruth em um sermão. E assim, na manhã desse dia, nós vamos continuar nos 6 primeiros versículos, como já fizemos na semana passada. E na semana passada enfocamos na pessoa de Elimeleque, o pai desta família, e percebemos ao ler o texto que existem informações suficientes no texto, sem que precisamos fazer qualquer tipo de ginástica, de elucubração da mente, para perceber que o texto nos diz claramente que um homem de Deus se esqueceu de Deus, abandonou a lei de Deus, se esqueceu da história de Deus com seu povo, a história do povo de Deus. Não sabia mais distinguir o que era ser povo de Deus, quem eram os inimigos de Deus, não considerava mais a terra de Deus, e obviamente, por final, Elimeleque se esquece de quem ele de fato era, pois o nome Elimeleque significa meu Deus é rei. E o contexto histórico nos afirma que essa história é retratada nos dias dos juízes. E eu também informei aos irmãos que os maiores blocos de ensino da história dos juízes sempre terminam com a mesma frase, a qual nós podemos encontrar no versículo de número 25 do capítulo 21 do livro dos Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel,
cada um fazia o que achava mais reto. Então, quando eu disse que Elimeleque, ele perde sua própria identidade, porque o seu nome diz, meu Deus é rei, mas ele vive num dia onde toda a nação afirma, não há rei, e de forma indireta estão dizendo que Deus não é rei, não há rei sobre a terra, cada um faz o que acha mais reto, e Elimeleque toma então a decisão de fazer o que o seu coração desejava mais reto. Aquele que seu próprio nome afirma, meu Deus é rei, se faz rei sobre ele mesmo. E nessa manhã, eu quero que nós continuemos a meditar nesses 6 primeiros versículos, agora dando mais ênfase naqueles 2 homens, os 2 rapazes, que nós falamos um pouco sobre eles na semana passada, e que eu ouvi dizer que várias das crianças decoraram os nomes desses rapazes: moléstia e destruição. Malom, moléstia. Quilion, destruição. Eu gosto de fazer uma piada com as pessoas. Preste atenção, é piada. Eu não sou bom de piadas. Então, quando o seu pastor contar uma piada e não for engraçada, ou ria por amor, ou por amor não ria. Mas eu sempre digo assim, quando conheço uma pessoa, e eu esqueço o nome da pessoa, mas o nome da pessoa é de repente Antônio. Ou seja, um nome comum para o nosso contexto cultural. E aí, se eu me esqueço, eu digo assim, olha, é porque Ludigero é um nome simples, agora Antônio é muito difícil de se guardar. Então, eu costumo brincar assim, eu sempre falo assim, olha, João, né? Ou com outras pessoas eu digo assim, Ludigero pode até ser um nome estranho, mas João, esse sim é um nome complicado. Hoje, sem piada alguma, eu posso dizer, chamar Ludigero é um privilégio diante de 2 homens que receberam de seus pais o nome de moléstia e destruição. Um dos pontos altos durante toda a minha vida crescendo dentro da Igreja de Cristo, que eu sempre amei e sempre me emocionava muito nesses dias, eram cultos públicos do dia do Senhor, aonde era celebrado o batismo infantil. Eu não posso falar que eu me engasgo. Como eram lindas as cerimônias e obviamente todo o significado bíblico e real do batismo infantil. Papai sempre pregava de toga, e no dia do batismo infantil ele usava uma toga branca. Depois de muitos anos, ele fez questão de colocar à frente da igreja uma pia batismal, e os pais traziam seus filhos à frente, e eles faziam então, repetiam todos os votos públicos da sua profissão de fé, e agora faziam votos em favor de seus filhos, e eram instruídos pastoralmente naquele momento. E um dos momentos mais bonitos era quando meu pai escolhia sempre o mesmo hino de batismo que está no nosso hinário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E papai cantava assim: nossos filhos te pertencem, ó eterno Deus de amor. São herdeiros da aliança. Ele falava sobre o favor de Deus sobre os filhos. E aí ele falava assim: e os trouxemos hoje aqui para os dedicar a ti. Continuava o hino dizendo: desde os dias mais remotos, desde os tempos de Abraão, no Antigo Testamento, tempo da circuncisão, os que nascem dessa fé do Senhor, ovelha é. Quando eu vejo essa história, e quando paro para analisar a história desta família tão rápida, em 6 versículos, e sabendo que o livro de Ruth vai desenvolver em outra história, mas sem dúvida nenhuma na continuidade da história dessa família, e vejo que
aqueles que foram instruídos na fé de Abraão, da tribo de Judá, consagraram seus filhos ao Senhor, os apresentaram diante do sacerdote, 2 homens circuncidados ao 8º dia, e ao serem consagrados, os seus nomes dados foram Malom e Quilion, moléstia e destruição. Essa manhã, irmãos, eu quero falar com a igreja a respeito da centralidade do pacto na vida de pais e filhos, a centralidade do pacto na família de Deus e a centralidade do pacto em cada uma das famílias que pertencem ao povo de Deus. E por que eu quero fazer dessa forma? Porque nós estamos tratando a respeito de uma família que enfrenta uma tragédia, se não for uma das piores tragédias registradas no texto bíblico, ou uma das grandes tragédias que a narrativa bíblica nos conta, mas essa família nada mais é que mais uma família no meio de todo um povo que durante séculos rejeita o governo de Deus sobre o povo. Então, da mesma forma que nós podemos olhar nessa manhã para uma família que se afasta do pacto de Deus, ela se afasta de Deus e de seu povo, mas da mesma forma, uma igreja que se afasta de Deus, naturalmente afastará cada uma das famílias que pertence a essa igreja também do pacto com Deus. Nós temos então toda a instrução, e no domingo passado a gente faz essa referência quando prega em sequência. Então nós, pela graça de Deus, nessa semana vamos colocar o nosso canal do YouTube, pela fé, Kelson? Nós vamos colocar o nosso canal do YouTube e todas as pregações que foram feitas até hoje vão ser dispostas lá. Não haverá transmissão online, não faremos, o culto público é aqui, neste momento. Mas para a meditação dos irmãos, para o enriquecimento espiritual, todos os sermões serão disponibilizados durante a semana, até para que quando eu citar, olha, o que eu falei domingo passado, e se você não estava no domingo passado, aí depois na segunda-feira você corre lá no YouTube e assiste e entende melhor. Então na semana passada nós falamos muito sobre Elimeleque, e hoje nós vemos com clareza como a postura desse pai se transmite para a própria geração. Na verdade, nós vamos vendo aquilo que eu citei na semana passada, quando o comentarista da Bíblia de Estudo de Fé Reformada, quando ele dá um panorama geral a respeito dos dias dos juízes, ele diz que os dias dos juízes são de fato uma espiral na descendência, uma espiral descendente moral do povo, ao ponto que a última história registrada no livro dos juízes se compara com a atitude e o coração dos homens de Sodoma e Gomorra. Tamanha imoralidade do povo de Israel naqueles dias. E nós vamos ver então que a cada geração fica pior. Nos livros dos juízes, nós vemos, por exemplo, que em alguns momentos de sofrimento, de escassez, de perseguição, de derrota nas guerras, o povo de Deus reconhecia o seu pecado, clamava ao Senhor por perdão e misericórdia, pedia a Deus libertação, tirava todos os ídolos da terra, havia um momento de purificação espiritual, e depois então o Senhor, ouvindo a voz da oração do seu povo, respondia enviando um homem que se fazia de juiz e que ele se tornava um libertador, liderava o povo, e o povo então vencia contra os seus inimigos. Mas em alguns momentos nós vemos que o povo de Deus vai se afastando no livro dos juízes e que esse padrão inicial não acontece mais.
Em alguns momentos, o povo não clama por perdão. O povo não promove purificação espiritual. E mesmo assim, com misericórdia, numa geração seguinte, que é pior do que a geração anterior, Deus envia um juiz e liberta o povo. Mas em alguns momentos, tamanha era a degradação, que o próprio juiz, como nós vemos com clareza na história de Sansão, era a grande figura da desobediência e da imoralidade contra Deus. E Deus, por sua graça, salva um povo mau pela instrumentalidade de um juiz ímpio pecador, o qual nós vemos na história de Sansão, que Deus então julga o juiz, põe sofrimento sobre a vida do juiz, castiga nas mãos dos seus inimigos, lhe tira as forças, lhe cega, lhe faz de escravo para a zombaria dos seus inimigos. E se arrependendo ele de seus pecados e buscando o juiz a misericórdia de Deus, para que ele pudesse fazer a obra de Deus contra os inimigos de Deus, Deus restaura por uma última vez as forças da Sansão, e ele faz maior juízo em sua morte, matou mais em um só dia na sua morte do que havia matado em todos os dias de sua vida. Assim acontece com esta família. E esses dois homens são agora responsáveis por sua casa. Veja o que acontece. Porque nós falamos então sobre Elimeleque como esse homem que se esquece de Deus no domingo passado. Mas chega aqui no versículo de número 3 e nós ouvimos: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Ao tratarmos a respeito dessas duas figuras, Malom e Quilion, moléstia e destruição, nós vamos percebendo esse padrão de degradação, que uma geração é pior do que a outra. Os filhos de homens maus normalmente se tornam piores do que seus pais. Eu ouvi um tempo atrás uma entrevista de um famoso ator norte-americano. Ele não se declara cristão, não partilha da fé que partilhamos, mas ele contava a respeito da sua luta contra o seu pai. Seu pai era alcoólatra e um homem forte e muito violento. E ele batia muito na sua esposa, muito, e batia muito nos seus filhos. Um dia esse homem, ele tinha apenas 12 anos, e ele quis evitar de seu pai embriagado bater na sua mãe. E ele, com 12 anos, muito menor do que seu pai, e o seu pai o empurrou e jogou escada abaixo. Naquele dia, aquele homem então decidiu que se tornaria um homem forte, para nunca mais permitir que aquilo acontecesse com sua mãe. Mas o seu espírito de defesa era movido por vingança. E conta esse ator que ele então se tornou um homem forte, musculoso, jogava futebol americano, se tornou um grande atleta. E um dia ele já estava na faculdade e recebeu a ligação de sua mãe, chorosa. Ele imediatamente entendeu que ele precisava socorrê-la. Mas ele conta que ao invés de socorrer a sua mãe, ele chegou em casa e se vingou de seu pai. E usou de toda a sua força atlética, de toda a sua preparação física, para dar uma surra no seu pai. E machucou muito o seu pai. Depois da cena acontecida, aquele homem conta a história que ele se sentiu profundamente envergonhado.
E ele pensou: hoje eu me tornei pior do que meu pai. Porque por mais que minha mãe tivesse sofrido muito na mão de meu pai, ela, por amor, permaneceu ao lado dele. E veja, eu não estou entrando nesse detalhe de abuso e de agressão contra mulheres. Isso é um crime, isso é horrível, sou radicalmente contra. Eu estou contando a história deste homem. Mas hoje eu, depois de anos me preparando como um atleta fisicamente, que sou jovem, forte e maior do que meu pai, espanquei um idoso. Com o ódio de um homem que agredia uma mulher, que estava plenamente errado, ele quis se vingar daquele homem. E ele se disse: me tornei pior do que ele. Daquele dia em diante, me arrependi de tal forma que decidi amar e perdoar o meu pai. E comecei a andar com ele e cuidar dele e dedicar o meu amor para o meu pai. Que vai adiantar de mim fazer mal ao meu pai? Pois simplesmente me tornarei pior do que o meu maior inimigo. Mahlon e Quilion veem a morte de seu pai. E imagina-se, meus irmãos, naturalmente, que a morte de um pai deveria mexer com o coração de um filho. A morte de nossos entes queridos, principalmente a morte de um pai, a morte de nossa mãe, deveria ser um momento de profunda reflexão. A morte dos avós para netos é muito triste. Mas depois de ter perdido meus avós, perdi minha mãe. E percebi ali, depois de anos, quando pude me sentar com meu irmão e minhas irmãs, e enxergarmos juntos, chorando, que um ciclo da vida havia se acabado. Nós olhamos uns para os outros, na sala da minha casa, eu, minhas irmãs e meu irmão, e entendemos: agora o pai sou eu, no Gero Neto, na época ainda da Gabi e da Gigi. Falei para as minhas irmãs: agora as mães são vocês, vocês têm seus filhos. Olhei para o meu irmão: agora o pai é você, dos seus 3 filhos. É um rompimento muito forte. É um momento de parar e pensar. E a trajetória de Elimeleque deveria ter vindo em conta desses 2 homens. Não eram adolescentes, eles eram homens. E por que eu posso dizer isso? Porque quando fala sobre os filhos, no versículo de número 2, quando ele diz: os filhos se chamavam Mahlon e Quilion, ele já dá a titulação desses homens: Efrateus de Belém de Judá. Ou seja, quando um homem já tem título, ele já tem com certeza posses, trabalho, eles já são parte da sociedade. Eles ainda eram jovens e solteiros, mas eles já eram reconhecidos como homens. Tendo então morrido Elimeleque, expectativamente, como leitor, espera-se: papai morreu, voltemos para a nossa terra. Nós somos Efrateus de Belém de Judá. Elimeleque é dito, ele é um homem de Belém de Judá. Ele pertence a uma terra. É diferente quando nós compramos uma casa ou um terreno e vislumbramos: aqui construiremos nossa casa. O terreno nos pertence. Mas a ideia nacionalista do israelita, a ideia nacionalista dos judeus, é que eles pertencem à terra. A visão cultural deste povo não é que a terra lhes pertence, eles pertencem à terra. E sendo esses homens efrateus, que significa frutíferos, a ideia fica muito clara.
só se pode frutificar na terra. 2 homens desarraigados de sua terra, e agora sem o cabeça da família, sem o pai. E é interessante, percebam os detalhes da inclinação que o texto nos mostra. Diz que Noemi, versículo de número 3, na última parte, ficou ela com os seus 2 filhos. No nosso contexto aqui geral uma mulher ficou viúva e tem ela 2 filhos. Normalmente nós dizemos, os filhos ficaram com a mãe. Os filhos ficaram na casa da mamãe. Um dia então eles se casaram e saíram de casa. Mas os filhos ficam com a mãe, ou o pai. Os filhos ficam com o pai. Não, Noemi ficou com os filhos. Por quê? Porque pela lei de Deus, agora, o primeiro filho que é citado provavelmente é o mais velho, Malom, e o segundo é o mais novo, Quilion. Quem tem autoridade sobre a casa, a responsabilidade do cuidado da casa e a responsabilidade do governo e do sustento da casa é o filho mais velho, não é a mãe. A mãe deve ser cuidada pelos filhos. Então ficou Noemi com seus filhos. Noemi é uma das principais, se não a personagem central desse livro. Talvez ela e Ruth são as principais aqui. Mas essa é a história que começa com Noemi e termina com Noemi, apesar do livro ser chamado Ruth. Essa é a história dessa mulher que foi com seu marido e ele morreu. Ficou sob os cuidados de seus filhos e ambos morreram. E ela terminou totalmente desamparada. A primeira coisa que nós podemos ver aqui então, meus irmãos, é a decisão desses 2 filhos em permanecer no erro. E prestem bem atenção. Eu poderia muito simplesmente dizer, a decisão desses 2 homens em permanecer no erro de seu pai. E como nós gostaríamos muito, e gostamos muito de fazer em muitos momentos, ou talvez vocês não sejam assim tão pecadores quanto eu, mas eu poderia terceirizar o problema, terceirizar o pecado. Quem nos trouxe para cá foi papai, quem nos fez mudar para cá foi papai, e agora estamos de mãos atadas. De forma nenhuma. Conhecendo o contexto histórico, conhecendo o entendimento cultural, conhecendo as escrituras e a lei de Deus, você pode ler esse texto e entender. Eles decidiram ficar lá. Eles não permaneceram no erro de seu pai. Eles ficaram ali. Eles permaneceram nos seus próprios erros. A decisão de 2 homens que agora devem governar a casa de seu pai, mas que pertencem à terra de Deus, que nasceram no lugar de Deus, que foram consagrados no meio do povo de Deus, que foram instruídos e conhecem a lei de Deus. Eles podem sim romper com tudo aquilo que seu pai fez, até mesmo com o nome que seu pai lhes deu. Isso era muito comum na cultura judaica, e nós temos exemplos contínuos, principalmente de Deus intervindo na história e mudando a história de homens e os seus nomes. Abrão, Deus lhe mudou o nome para Abraão. Pedro era Simão e Jesus lhe mudou o nome para Pedro. Nós vemos como Deus, na verdade como Jesus vem e interfere na vida de Paulo, e ele que se chamava Saulo, muda seu nome para Paulo. Homens que foram alcançados por Deus, transformados por Deus, usados por Deus, e principalmente pensando nessa relação direta com o pai Abraão, com o pai da fé, o qual foi tirado de uma terra distante e levado por Deus para a terra que lhe foi prometida.
Estes homens permaneceram com os seus próprios nomes, permaneceram na terra a qual eles não pertenciam, e mantiveram sua mãe com eles ali. Esses homens permaneceram em seus erros. Na verdade, como qualquer ser humano, por si só, estavam perdidos em seus delitos e pecados, mortos espiritualmente, debaixo do governo do príncipe da potestade do ar. Mas, meus irmãos, a história de Israel e a lei de Israel era um instrumento suficiente para que eles pudessem atentar à sua necessidade de salvação. Vejam como toda a história é manifestada, e a declaração, por exemplo, de Josué, quando entra na terra e estabelece então as tribos e divide o território com o povo, e ele diz assim: hoje vocês precisam escolher Josué como líder, dizendo ao povo: cabe a cada um de vós escolher se servirão aos ídolos ou se servirão ao Senhor, a Yahvé. E Josué toma a decisão: pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Malom, moléstia, declara o oposto de Josué. Ele diz: pois eu e minha casa permaneceremos em Moab. Como eu disse, a espiral descendente vai mostrando que uma geração é pior do que a outra. E nós vemos então que Elimeleque, meu Deus é rei, se casou na sua terra. E ele tinha uma esposa do povo de Deus. Ele era casado com uma mulher que errou junto com ele, mas ele tinha uma esposa que era do povo de Deus. E ela se chamava Noemi, doce, dócil. Que ótima mulher! Todo marido quer ter uma esposa doce, dócil. Meu Deus é rei, minha mulher é dócil, o casamento perfeito. Mas como eu disse no domingo passado, fica nítido e evidente que essa família já estava desviada do Senhor há muito tempo, muito antes de vir sobre eles o juízo da fome sobre a terra. E na verdade, com certeza, esse é um dos pecados que fez com que o juízo viesse sobre a terra. Eles tiveram 2 filhos e os nomearam Malom e Quilion, moléstia e destruição. E agora moléstia e destruição, que permanecem no erro, eles pioram o erro. Diz que é aquela história, né, que pior que tá não fica. Fica. E então Malom e Quilion se casaram, os quais casaram com mulheres moabitas. Vejam novamente, eles não têm mais pai. Então eles não são dados em casamento por seu pai. E a mãe está debaixo da autoridade do filho mais velho, pois o filho mais velho é o herdeiro, tem a primazia. Então eles se casaram, é a decisão deles. Filhos sem pai, perdidos, insistem no erro, insistem no pecado, insistem em se manter longe de Deus, insistem agora em se envolver com a cultura daquela terra e se dão em casamento com 2 mulheres pagãs, com ímpias. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Casamento é graça comum. Casamento entre um homem e uma mulher é direito de todos. Não importa a sua religião. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Um casal de amigos vai fazer uma festa de casamento numa chácara aqui da cidade, numa casa de festas. Eles, para não dizer que de qualquer religiosidade aqui, não creem em nada, são ateus. É só uma festa.
Você pode participar? Claro! É lícito casar. Um homem e uma mulher vão se casar. Mas vejam, os cristãos não podem se casar com descrentes. Não devem se dar em julgo desigual. E aí fica aquela história que a gente sempre ouve e que é pior, que é exatamente o ciclo aqui da moléstia e da destruição. Uma jovem diz assim: mas minha mãe se casou com meu pai e meu pai não era convertido. E depois de anos, o papai aceitou ir à igreja com ela. E nunca tivemos problema nenhum. Permanecendo no erro de seus pais e piorando a situação num ciclo, numa espiral de decadência. Ou como uma jovem que pode dizer ao contrário: mamãe se casou com um presbiteriano e papai era terrível. A Confissão de Fé de Westminster diz: nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Ninguém está dizendo aqui que presbiteriano só casa com presbiteriano. Meninas, as nossas jovens aqui, que eu espero participar do casamento de vocês muito em breve, e por favor, reserve algum doce sem glúten, sem leite para o seu pastor. Eu não estou falando que vocês devem se casar com um rapaz da igreja, um rapaz que vá à igreja. Você precisa se casar com um rapaz que pertença a Cristo. Não é se casar com alguém que mora em Belém de Judá, mas alguém que pertence a Belém de Judá. Meninas, jamais aceitem sequer conversar com um rapaz que não tenha já demonstrado nitidamente ser cheio do Espírito Santo, ser um homem temente a Deus. Aí você vai dizer, e eu lembro bem de um casal de conselheiros que nós tínhamos na nossa adolescência, um diácono e sua esposa na nossa igreja, e ela disse: eu me casei com ele, eu comecei a namorar com ele, e ele não era crente. E ela olhava para a gente e falava assim: e eu errei. Mas pela graça do Senhor, no nosso noivado, ele se converteu. E depois de alguns anos casados, ele se tornou diácono da igreja. Até hoje ele é diácono lá da igreja em Belo Horizonte. Até hoje eles são conselheiros de jovens. Veja quanto tempo. Eu tinha uns 15 anos. Faz uns 28. E ela disse: meninas, se houvesse uma companhia aérea que viaja para São Paulo todos os dias, e 50% dos voos caem no meio do caminho e todos morrem, mas não sabemos se é o da segunda, se é o da terça-feira, se é o da quarta ou da quinta, você embarcaria nesse avião? Mahlon e Quilion demonstraram que seu pai não tinha Deus, e agora eles são como homens sem pai, bastardos. Se esqueceram do pai do povo, se esqueceram do povo, se esqueceram do nosso Deus, que é pai de seu povo. Muito pior do que um rapaz e de que uma moça que não tem o privilégio de conviver com seus pais biológicos são homens e mulheres que não podem dizer que Yahvé é o seu Abba, pai. Eles se dão em casamento com essas mulheres e vivem por mais 10 anos, cerca de 10 anos na terra, e então morrem ambos. Agora, vem a contradição que eu citei na semana passada. Mahlon e Quilion são efrateus, e a palavra efrateu quer dizer próspero, frutífero.
foram casados por cerca de 10 anos e não tiveram filhos. Se esqueceram que o Senhor disse que aqueles que afrontassem a sua lei teriam a sua descendência cortada da terra. Prestem bem atenção. De forma alguma podemos aplicar de uma maneira geral e perdida, afirmando: pessoas que não podem ter filhos por problemas biológicos estão sendo amaldiçoados por Deus. Não é isso. Até mesmo no contexto do Evangelho, quando nós lemos Efésios capítulo 1 e vemos que Cristo é um instrumento para que nós sejamos chamados de filhos adotivos de Deus, para a nossa adoção em Deus, nós podemos entender que a tristeza de famílias que não têm filhos biológicos pode ser, sem dúvida nenhuma, um precioso instrumento para que nós repliquemos a graça de Deus na adoção. E nós deveríamos considerar isso com todo o nosso coração. A adoção deve ser considerado por qualquer família, os que têm filhos biológicos e os que não têm filhos biológicos, porque a adoção é a maneira pela qual o Senhor nos faz seus filhos. Mas os filhos de Elimeleque, moléstia e destruição, não têm frutos. É ironia, meus irmãos. É Deus mostrando a ironia no seu juízo. Árvores frutíferas de Belém de Judá não frutificarão na terra de Moabe. Qualquer bom mineiro deveria saber disso. Lá em Minas a gente tem muita jabuticaba. E o maior risco que se corre é tirar uma jabuticaba do seu local e transportá-lo para outro. A chance da jabuticabeira morrer é altíssima. E em Belo Horizonte, por ser uma cidade de muitas jabuticabeiras, elas são protegidas pelo Estado. Então, se você for retirar uma jabuticabeira de algum lugar, e você tem que assumir o compromisso de transplantá-la, e se ela morrer, você vai pagar uma multa alta. Meus irmãos, uma mãe de muitos filhos, que se afasta da igreja de Cristo Jesus, ela se torna infrutífera. Nós temos seguido e temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Essas famílias maravilhosamente perfeitas que a gente segue no Instagram, e esse é um instrumento. Eu comecei a ler um livro esses dias que muitos romanistas têm seguido. Nos anos 90, houve um boom nos Estados Unidos de mães blogueiras. E aparentemente, essas mães blogueiras, elas surgiram quase que do nada. Uma mulher começou a fazer um blog, postar fotos e textos a respeito de decoração. Legal, eu amo ler sobre decoração. A outra começou a falar sobre educação de filhos. A outra começou a falar sobre jardinagem. A outra sobre culinária. O que mal sabiam, grande maioria desses leitores, que isso foi, em grande parte, orquestrado pela igreja mórmon norte-americana. Porque o grande trunfo dos mórmons é serem, entre aspas, perfeitos. As suas cidades são mais limpas. As suas casas são mais bonitas. Eles têm muitos filhos. As suas famílias são exemplares. Passados muitos anos, foi feita uma pesquisa sobre essas mães que fizeram muito sucesso. Tudo que existe na mídia social hoje, na área de marketing, de venda indireta, você pega o link do irmão e faz uma compra lá e tem um desconto, surgiu quase que, entre aspas, naturalmente nesse movimento das mães blogueiras dos anos 90. Foram as primeiras que começaram a dizer: eu comprei a cadeira da loja tal, eu uso roupa da marca tal,
Isso começou lá atrás com essas mães. Ao invés das grandes celebridades, do jogador de futebol que faz a propaganda de shampoo, pessoas comuns, mas com vidas bonitas, começaram a se tornar instrumento no marketing. E essas mulheres começaram a fazer isso. E muitas delas, as mais famosas delas, milionárias, famosérrimas, se posso usar essa palavra, Juliana, depois você anota. Famosíssimas, meu bem, obrigado. Depois você anota, me corrigir lá em casa, tá? Hoje, feitas pesquisas, abandonaram a igreja, que não é a igreja de Cristo, porque os mormons não são os servos de Deus. Abandonaram seus maridos, a maioria delas. Algumas delas se uniram em falso matrimônio com outras mulheres, filhos perdidos, ateus, mas foram usadas como instrumento de Satanás para vender uma mentira. E hoje, no Instagram, muitas vezes você está seguindo, né? Mamães, mulheres, donas de casa, famílias que falam muito bem sobre homeschool, sobre educação de filhos, sobre conservadorismo, mas não partilham da mesma fé que partilhamos. Eles usam essas ferramentas para tentar ganhar o nosso coração para uma fé mentirosa, antibíblica, a qual nós já rompemos há mais de 500 anos atrás. Porque árvores frutíferas não dão fruto fora da terra. Árvores frutíferas, os frutíferos de Deus só frutificarão na casa de Deus. Famílias grandes, ricas e bonitas, se não têm Deus, se não estão em Cristo, esses frutos belíssimos são podres. A beleza do fruto será como um veneno na alma. Malom e Quilion se casam com duas moabitas e não produzem filhos. E vejam, nós veremos isso mais à frente, mas já fica aqui, como diria o Cristiano, um spoiler, né, Cris? Porque o capítulo 4 diz então, simplesmente, que Boaz se casa com Ruth, a esposa de Quilion, que foi casada com destruição por quase 10 anos, e diz, e o Senhor lhe abriu a madre e ela concebeu. É uma ironia, meus irmãos. É o autor do texto, divinamente inspirado, zombando do pecador. Isso é um ato que os profetas do Antigo Testamento faziam constantemente. Não só eles profetizavam a verdade e acusavam o erro, mas eles escarneciam dos inimigos de Deus. Deus está irado contra esses homens, e ele escarnece dos efrateus, dizendo, pois essas árvores frutíferas não darão fruto. E da mulher de um deles, ficando viúva e se casando com um homem de Deus, na terra de Deus, o texto é simples, se casaram, coabitaram, e Deus lhe abriu a madre, e ela concebeu. Meus irmãos, falar sobre os filhos da aliança não é falar sobre os filhos, não é falar sobre os pais, é falar sobre a aliança. Aqueles que rejeitam a aliança com Deus permanecem no erro. Aqueles que rejeitam as graças de Deus permanecem no erro. Aqueles que decidem andar e caminhar a cada novo dia longe de Deus pioram a situação. E por mais que alcancem com todas as forças da sua mão uma vida estável, tranquila e bela, ou você nunca teve um amigo, um conhecido, um parente, e você caiu no erro, no pecado de dizer assim, fulano é tão bom, só falta converter. Quantas vezes ouvi isso, especificamente da boca das mulheres crentes que se casaram com homens descrentes. Vivi e presenciei a vida inteira
homens descrentes que nunca professaram a fé genuína em Cristo Jesus, acompanhando a sua família por mero rito de tradição, todos os domingos à igreja. Eram simpaticíssimos com o pastor e sua família. Me lembro, alguns anos atrás, eu já estava no seminário de um homem ímpio, mas sua mulher era crente. Então ele chamou um pastor em Belo Horizonte e disse assim: eu tenho muitas casas nessa cidade, o senhor pode usar qualquer uma delas, aluguel gratuito, sem nada, para plantar igrejas pela cidade. Aí todo mundo: uau, que maravilha, o seu fulano de tal, nem crente é. E eu lembro de olhar para papai e dizer assim: e quando esse homem será confrontado com o seu pecado? Quando é que vocês vão visitar esse homem e pregar a Bíblia dele e chamá-lo ao arrependimento? Não importa se tivermos homens ou mulheres que deem grandes quantias de oferta missionária, porque convivem bem com a fé, são amigos da igreja. Não existem amigos da igreja, existem crentes ou descrentes. Aqueles que abandonam a Deus não só permanecem no erro, mas pioram a situação. Em último lugar, se tornam secos e infrutíferos. Não te remete a nada isso que eu estou dizendo? Foi o Senhor Jesus que passou diante de uma árvore e ela não tinha frutos. E o Senhor Jesus amaldiçoou essa árvore e ela morreu. Frutos no sentido que podemos aplicar nessa manhã não são especificamente filhos, mas você tem filhos e você tem inculcado na mente dos seus filhos, no seu coração, a lei do Senhor, para que eles frutifiquem espiritualmente para a glória de Deus. Você tem um casamento consagrado ao Senhor, não tem filhos porque eles ainda não vieram, ou porque eles já se casaram, já são mais velhos, etc., não estão mais sob o seu controle, mas você continua no meio do povo de Deus, na terra de Deus, frutificando para o Senhor. Ser efrateu não é ter posses. Ser efrateu não é ter muitos filhos. Ser efrateu é ser próspero em Cristo. Nenhum efrateu prosperará desarraigado da terra de Deus. Meus irmãos e irmãs, nós temos a extrema necessidade de entender a importância de que pais instruam seus filhos na fé cristã, a responsabilidade dos pais em aliança com Deus. Mas, como eu já falei um pouco para as meninas, as nossas jovens, falando agora para as meninas e para os rapazes, os jovens que estão aqui, mas todos os pecados e todos os caminhos que você decidir escolher em desobediência a Deus não serão atribuídos aos seus pais, serão atribuídos a cada um de vocês. Porque muitas vezes, em casa de pais frutíferos, nascem filhos infrutíferos. No momento em que o pecado toma conta do seu coração, e filhos criados na aliança com Deus escolhem o caminho de Moabe. Prestem bem atenção, jovens, adolescentes, ou jovens e jovens, esse termo adolescentes eu vou superar ele aqui. Crianças e jovens, porque eu sei, olha, Gabi está entendendo o que eu estou falando, Tess está entendendo o que eu estou falando, José está entendendo o que eu estou falando, Benjamin está entendendo o que eu estou falando. Olha, Julinha, aluno. Cada escolha que vocês fazem em pecado e desobediência contra os seus pais é pecado e desobediência contra Deus. E Deus vai cobrar isso de vocês, não somente dos seus pais. Jovens, quando você... Meninas, quando vocês se encantarem por um rapaz,
vocês serão tentadas pelo pecado do seu coração, até mesmo a se rebelar contra os seus pais. Não façam isso, para que vocês não sejam árvores infrutíferas, longe do povo de Deus, longe da terra de Deus. A esperança que nós temos desse texto é ver o livro como um todo, mas é sempre o versículo 6. Porque no versículo 6, nós lemos pensando sobre Elimeleque, e hoje pensando sobre os filhos de Elimeleque. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Sempre haverá pão. Sempre haverá lugar para frutos. Sempre há um terreno fértil para que nós possamos frutificar a 30, a 60 e a 100. E este solo é Cristo. Eu não sei, meus queridos, como esta mensagem fala ao seu coração. Não sei se você já está andando em caminhos distantes do Senhor, mesmo frequentando a igreja nos domingos. Não sei o que se passa no seu coração a respeito das decisões do matrimônio, das decisões sobre os seus filhos. Não sei aqui, jovens, e eu quero apelar muito hoje aos jovens mesmo. Então, preparem, eu estou terminando. Eu não consigo olhar para as nossas meninas aqui e não me preocupar com elas. Todas as que já são mulheres de fato, assim como me preocupo com as minhas filhinhas. Não caiam no erro de buscar o sustento em qualquer lugar que não seja em Deus. Mas se o seu coração foi em algum momento alvo da semeadura de Satanás, e por seus desejos, paixões e vontades, você desejou algo que não vem de Deus e que está na terra de Moabe, não está em Israel, lembrem-se, volte-se agora para Deus, pois em Deus nós temos pão. Meninas, Deus lhes dará marido abençoado e abençoador. Confiem em Deus somente, obedeçam a Deus somente. Rapazes, tornem-se tais homens, sendo obedientes e fiéis a Deus. Busquem ao Senhor, o fruto das mãos do Senhor, o dono de Belém. Belém, vocês sabem, significa casa do pão. É Deus que dá pão na casa do pão. E Ele não se esquece de nós. Se a situação que você caminha já é a pior das piores, e você se afastou dos caminhos de seus pais, assim como eles se afastaram dos caminhos de seus avós, e por mais belos e poéticos que sejam os seus nomes, como por exemplo Felipe, que significa o amigo dos cavalos, ou como Ludgero, que significa lança formosa, por mais que no seu coração a sua conduta seja de moléstia e destruição, hoje você é chamado ao arrependimento e a voltar-se a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebendo dele o pão da vida que vem dos céus, que é o próprio Jesus. Que Deus possa nos abençoar e sua palavra seja viva em nossos corações.